Bom dia, irmãos. Minha fé foi pouca hoje. Falei, hoje é dia das mães. Minha classe vai estar reduzida. O que é isso? Ousa dizer que tem mais gente aqui hoje do que quando eu dei a última aula, viu? Coisa boa. É isso aí. Falamos dos visitantes enquanto vão organizando ali. Já está ali, né? Quero só fazer uma menção bem específica. Nós da Jocum estamos recebendo duas famílias, digamos assim, né? Missionárias. Estão ali Fabíola e Marcelo, pastor Marcelo, Fabíola, Estevão, são do Sul, né? Estão de passagem, estão indo para Fortaleza, estão aqui com a gente. E tem ali a Andy, do Equador, e o Samuel, da Colômbia, tá? São jocumeiros também, estão hospedados na Jocum, então, bem-vindos aí, né? Além do nosso querido Piauí, que já é de casa, então, né? Coisa boa. Amém, irmãos? Nós vamos hoje ter a nossa 7ª aula, tá? Lembrando que nós temos uma dupla de professores aqui, né? Para situar quem está aqui hoje pela primeira vez. Quem está a primeira vez aqui hoje? Nessa sala, além dos visitantes aqui, tem muita gente, hein? Ok, muitos. Ok, vamos lá então. Nós vamos orar e aí eu vou dar uma explicada geral, eu faço uma revisão e a gente segue. Pai, obrigado por essa manhã, pela tua presença, por toda manifestação nesse ajuntamento do Espírito, nas canções, nas meditações, do privilégio de ofertar, da comunhão, e agora estudando a tua palavra, Deus. Humildemente pedimos, vem sobre nós, abra o nosso entendimento para que assimilemos a revelação destinada para essa manhã, para esse lugar, para esse contexto aqui, Senhor. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Bom, essa aqui é a classe de Salmos. Nós temos uma dupla de professores, eu e o Marcos. Levanta a mão, Marcos. Está aqui, né? Nosso querido bombeiro teólogo. E nós, então, estamos estudando o livro de Salmos. Naturalmente, não é possível esgotar tudo que o livro de Salmos tem para nós, mas para facilitar esse processo, nós dividimos, então, em duas perspectivas. Tá? A perspectiva teológica e histórica com Marcos, e a perspectiva psicoteológica, que é uma perspectiva reflexiva e aplicada comigo. Tá? Então, nós, estamos caminhando nisso. Dividimos essa proposta numa aula introdutória que nós tivemos, e depois no livro 1, 2, 3, 4 e 5, que é uma divisão que nós temos aqui, entre os 150 salmos, e temos uma aulinha final separada para o Salmo 119. Hoje, estamos na aula 2 do livro 3. Tá? Então, também conhecida por nós como aula 7 pela essa sequência. Então, pode passar aí, meu querido. Aula 7 hoje, a análise psicoteológica do livro 3. Vamos só recapitular o que eu chamo de análise psicoteológica, né? Para não pensar que eu estou falando heresia aqui da frente, né? Não mesmo, mas vamos lá. Psicoteologia, então, pode ser entendido como uma análise que busca compreender o ser humano através da dimensão espiritual e psíquica, né? Então, nós estamos aqui nesse processo comigo, elegendo alguns salmos dentro do livro. Então, isso nós fizemos no livro 1, fizemos no livro 2, e agora vamos fazer no livro 3, naturalmente pelo tempo. Basicamente são 3 salmos que a gente acaba estudando juntos, né? Pensando um pouco através de elementos da personalidade do autor, do conteúdo que ele traz, as atitudes que vão ser descritas, o comportamento que o salmista se lança, tá? Ali, aplicando isso ao nosso contexto. Então, essa é a proposta que desenvolvemos juntos aqui. Hoje, então, livro 3, como o Marcos apresentou para nós no último domingo, né, que foi há 15 dias atrás, que o domingo passado foi ceia, esse livro 3 contempla basicamente o espaço entre o Salmo 73 e o Salmo 89. Então, a gente está nesse recorte, Salmo 73 a Salmo 89. E o Marcos trouxe para nós também, só uma breve revisão, que o tema dessa classificação de livro 3 é a devastação. Falamos junto com o Marcos, então, sobre a dolorosa derrota do povo de Deus ali, em tudo que estava acontecendo naquele contexto, o início, basicamente, do livro dos reis, a divisão do reino
do Norte e Reino do Sul, né? E a peculiaridade ou a particularidade desse grupo de salmos tem característica que nós denominamos como salmos coletivos. Tá? Então isso foi dado na aula passada pelo Marcos, né? A gente tem um grupo de WhatsApp, a gente vai disponibilizando os slides, enfim. As nossas aulas estão gravadas, você pode pegar depois também no YouTube, tá bom? Hoje, nós vamos basicamente meditar em 3 salmos. São eles, Salmo 73, Salmo 77 e o Salmo 84. 77 e 84. E nós temos um autor novo no Salmo, ou no livro 3, aparece a autoria de Davi, de certa forma, ela acaba dando espaço para outros autores. E tem um autor que vai contemplar grande parte dos salmos do livro 3, que o Marcos falou há 15 dias atrás, quem lembra? Um nome novo. Asaf. Asaf. Quem foi Asaf? Vamos resgatar alguns elementos, né? Eu lembro até do Marcos, eu estava cozinhando um dia, não, estava em Curitiba na época, mas eu assisti a aula dele, né? E o Marcos usou uma expressão contemporânea, bem interessante, né? Ele era o líder do ministério de louvor de Davi, né? Alguma coisa assim, para a gente compreender um pouco quem era Asaf. Mas basicamente, para nós aqui, na nossa análise psicoteológica, né? A gente está falando então de um dos principais cantores de Israel, pensando nessa perspectiva do saltério, do poema, da canção escrita, né? Mas era um homem essencialmente melancólico. Ou seja, se a gente falar em termos de característica de personalidade, da maneira de sentir o mundo e de ver o mundo e de traduzir isso no saltério, nós podemos chegar nessa compreensão. Tá? Isso não é um demérito, tá, gente? Ser melancólico não é uma questão de caráter, ou uma falha de caráter, né? Por mais que no contexto nosso do dia a dia, talvez no senso comum, essa palavra melancólico, ela pode ser utilizada com uma perspectiva de qualificar alguém, aqui não é o caso. Nós estamos falando de um traço de personalidade. Nós estamos falando de uma maneira de sentir o mundo, de ver o mundo. Tá? Isso não necessariamente é um problema, ok? Podemos traduzir pela maneira como ele vai descrever os seus salmos, né, que ele ocupa aí um lugar bem existencialista. E o que eu vou chamar aqui no nosso contexto de existencialista? É alguém que não tem medo de pensar a existência e a natureza humana. Inclusive nas perguntas que vai fazer para Deus. E a gente vai ver isso. É alguém que se lança e deixa a sua alma vir para fora e traduzir isso. Né? Mesmo que haja alguns conflitos teológicos, como a gente vai ver no Salmo 77. Por conflitos teológicos aqui, você segura aí que no Salmo 77 eu busco eles. Tá? E, naturalmente, a partir dessa perspectiva, alguém que consegue traduzir de maneira muito precisa angústia em angústia e esperança em esperança. Então, esse é o nosso autor primeiro, e aí a gente começa então no Salmo 73. Nós então, em cada salmo meditado e pensado de maneira psicoteológica, nós elegemos um tema, um título na verdade, para orientar a nossa reflexão. E o título que eu quero partilhar com você no Salmo 73 é O Cansaço de Existir. Então abra sua Bíblia comigo, porque nós lemos os salmos aqui que a gente vai meditar, né? Salmo 73 é o primeiro salmo do livro 3, que diz o seguinte, preste atenção. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que desviassem os meus passos, pois eu invejei os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio,
não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fome, da qual bebe, tem por fonte, da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho, quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, os despertares, desprezarás a imagem deles. Quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faça do Senhor Deus o meu refúgio. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Vamos lá, gente. Vamos pegar um contexto aqui básico agora desse salmo, falando de Asaf, né? Como o Marcos bem trouxe, né? A questão da autoria, a métrica da data, né? Tudo isso há compreensões que podem divergir dependendo do autor. Tá? Mas aqui vamos pegar um consenso básico, né? Que esse em especial, quando foi escrito, Asaf tinha em média entre 60 e 70 anos de idade. E é muito peculiar ver alguém entrando na terceira idade com uma sensação de estar perdendo a fé. Alguém que começa a chegar numa conclusão nesse momento da vida, né, de ter vivido um certo desperdício nas suas escolhas. Né? Alguém que no seu saltério, na sua expressão, vai colocar em xeque ou em questão os desígnios de Deus para com o seu povo. Vamos entender então melhor um pouco desse cansaço de desistir? Num dos primeiros versículos, né, tem uma expressão bem simbólica aqui que eu quero destacar, que é sobre os pés do salmista. Né? Esse resvalar traduz um chão escorregadio, um chão que não tem segurança. Né? Eu não sei quantos já passaram por isso, imagino que todos podem talvez resgatar uma memória de você pisar num chão ensaboado, extremamente ensaboado, né? E quase cair.
aquela sensação, aquele sentimento de que uma queda pode ser fatal, para você quebrar um braço, para você machucar muito, né? Então, um senso de insegurança é próprio de um chão escorregadio. Pés que não conseguem, ao entrar em atrito com o chão, traduzir segurança para o corpo. Traduzir uma espécie de centramento para que o caminho possa minimamente ter paz. Num chão escorregadio, a primeira coisa que vai embora é a sua paz. Você fica tentando ali, e você começa a andar devagar, naturalmente, né, desejando não cair. Assim que o salmista começa dizendo do momento que ele está vivendo. Com Deus, os meus pés, eles estão num chão escorregadio. O caminho, que é aquilo que me resta, a minha jornada, os meus dias são incertos. Naturalmente, nesse processo, vamos pegar aqui de novo essa cena, né, do chão escorregadio. Uma coisa é isso traduzir, talvez, fração de segundos, né? O que o salmista traz para nós é que a vida dele parece não ter outra possibilidade de caminho a não ser seguir nesse lugar de insegurança. Isso cansa. Cansa a musculatura, cansa esse estado de tensão todo o tempo. Será que eu vou escorregar? Será que eu vou cair? Será que esse casamento vai? Será que Deus vai me ouvir? Será que essas finanças agora rompem? Será? Esse será constante dando tom da nossa caminhada com Deus. E aí, na sua ousadia, e aí Asaf vai ser muito único nisso, ele traz uma palavra que é muito próprio da natureza humana, e que a gente no meio gospel, a gente de certa forma dá uma maquiada nela, que é a palavra inveja. Eu tenho inveja. Ele escreve isso no salmo dele. Eu tenho inveja de quem não está com o chão escorregadio aí fora. Eu estou com inveja daquele casamento. Eu estou com inveja daquela prosperidade. Eu estou com inveja da maneira como aquele pai está criando o filho dele, como o filho dele foi bem-sucedido. Eu estou com inveja daquele ministério. Eu estou com inveja. Ele vai traduzir isso. Você sabe por quê, irmãos? Porque a inveja é próprio da natureza humana depois de Gênesis 3. A gente pode até tentar sufocar ela, né? Dar uma maquiada. A gente não vai dizer isso, porque ainda mais eu e você como evangélicos, nós não vamos pronunciar essa palavra, né, de maneira espontânea. Mas se a gente se autorizar, como Asaf se autoriza, a falar da alma dele, muitas vezes eu e você vamos ser assaltados por essa característica da humanidade que habita em nós, que é a inveja do outro, inveja da saúde do outro, inveja do corpo do outro, de tudo, inveja. Como aquele sentimento que nos invade a partir da falta. A inveja, ela denuncia a nossa falta. Está vendo? Você não tem o que o outro tem. O outro tem, você não. E aí ele não consegue escapar, né? É quase que inescapável no primeiro momento ser assaltado por essa inveja. A inveja que traduz a minha falta. E aí nós vamos para Deus, né? Quer dizer, pois é, Deus, então por que o outro tem e eu não tenho? Explica aí, Senhor Jesus. Por quê? Né? E aí a gente pega a nossa lista, cada um com a sua lista, eu com a minha aqui. Né? O que é, Senhor? Por que isso? Né? Então, essa inescapável ou escapável, a gente vai pensar nisso juntos no final, né? Condição humana de inveja. Né? E aí ele traz uma outra expressão na sequência, né? Que é essa canseira. Deixa eu destacar esse versículo aqui, que achei interessantíssimo, né? Que ele vai trazer um pouco dessa condição de estar extremamente cansado desse processo. Né?
Me ajuda aí alguém, se alguém achar. Achei, perdão. Versículo 5. Não partilham, depois da inveja, ele vai dizer o seguinte: ô Deus, além de eu estar com inveja desse cara aqui, além de eu estar com inveja dessa condição, dessa família, disso que esse outro tem, né? Eu tenho que administrar a minha falta e ter que gerir a minha canseira. Eu estou cansado. Eu não tenho, e o que me resta é o meu cansaço. Versículo 5. Não partilham das canseiras os mortais. Quer dizer, eu tenho inveja dele porque ele também não está cansado. Eu que estou cansado, arrastando aqui, né? E esse cansaço, ele pode ser muito bem compreendido hoje como um sinal sintoma, no meu dia a dia, no seu dia a dia, né? Pela miséria da preocupação e da ansiedade que nos atravessa. Irmão, você quer um negócio que vai te cansar, e vai te cansar mesmo, relaxa, você vai ficar cansado. São as preocupações e a ansiedade. De leve, elas já vão levar seu sono. De leve, assim. Ela já começa pegando o sono. O sono, que seria um efeito reparador do cansaço. Preocupação e ansiedade vem e os juros é alta. Primeira moeda de troca, seu sono, dá aqui. A insônia te bate, aquele corpo que levanta no outro dia cedo, mal dormido, cansado de existir, cansado de lutar, cansado dessa falta. E é isso que o salmista vai dizer, depois de falar de um caminho inseguro e de uma condição humana de inveja que traduz a falta, ele vai dizer, mas nem mesmo ânimo eu estou tendo para seguir. Né? E ele vai falar e traduzir isso, né, colocando em xeque as suas escolhas corretas. Versículo 13. Com certeza foi inútil conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos da inocência. Quer dizer, que ousadia de Asaf, né, aqui. Naturalmente, irmãos, entenda que isso aqui não é uma afronta contra Deus. Ele está se lançando aqui nesse salmo, traduzindo o que ele está sentindo. E aí já adiantando, né, irmãos, eu ouso dizer que só é possível pela relação que ele tinha com Deus, em saber que ele não seria jogado fora por conta disso, que ele não precisava maquiar nesse momento. Mas ele traz algo que com certeza não está na ordem do dia nas nossas falas, uns com os outros, mas muitas vezes está no nosso coração, que é sentir que está sendo inútil. Não precisa levantar a mão não, mas preste atenção nas minhas perguntas. Quantas vezes você se sentiu inútil vir domingo de manhã na igreja? Inútil ir para uma reunião de oração? Inútil ter um comportamento santo, não escolhendo o pecado, vendo o outro que peca, vendo o outro que fez, vendo o outro que transou no seu casamento e você não, vendo o outro, né, que não trai a mulher, que trai a mulher e você não. Quantas vezes você pensou, meu Deus, mas que inútil. Pensou, porque isso não vem para a ordem do dito, isso é da ordem do não dito. Né? Asaf se lança nisso. Se lança em dizer, sabe Deus, a sensação que eu tenho que foi inútil. Inútil que me ensinaram sobre uma vida orientada por Ti. Inútil que me ensinaram de oração. Inútil que me ensinaram sobre o valor da sua casa, o valor do ajuntamento, do culto. Inútil. Inútil. Né? Uma rotina que pesa. Uma rotina que me desafia. Uma rotina onde o caminho é escorregadio. Ou seja, o cansaço de existir. Esse é o primeiro tom. Naturalmente, irmãos, ele vai, aqui no Salmo 73, trazer outros elementos que dão um renovo, uma esperança para a sua fé. E aí eu vou deixar no último Salmo para a gente fazer esse resgate. Então vou dar ênfase nesses pontos. Seguindo, vamos para o 77. E no 77 aqui, ainda de Asaf, tá? Pode caminhar um pouquinho. Nós vamos ver um pouco como é que ele, então, nessa compreensão, vai trazer alguns conflitos aqui dentro do seu saltério. Né? Diz o seguinte, elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia,
Procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite, indago o meu íntimo. E meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as tuas setas cruzaram de uma parte a outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar. As tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Vamos pensar um pouco aqui, né? É um salmo que facilmente a gente poderia dividir em dois, né? Assim, pensando de maneira bem simples, o tom que ele começa e como ele se lança em questões que não têm resposta no primeiro momento, sobre a bondade de Deus, a misericórdia, a presença dele, né? Sobre um estado de sofrimento que parecia não cessar. Por isso a questão: aonde está, até quando? Vai ficar nesse estado sempre? Né? E aí rompe-se com a ideia ou o princípio de uma lembrança, de um recordar os feitos do Senhor. Eu vou me deter na primeira parte, naturalmente. Se a gente unindo as duas, você tem uma relação, e aqui eu estou chamando de conflito, entenda bem, tá? A partir do que o salmista nos apresenta. Não é que Deus está em conflito aqui. A maneira como o salmista descreve o que ele está sentindo, como ele vai olhar para Deus, como ele volta a olhar para Deus, resgatando algumas memórias, nos leva a compreender esse lugar de conflito. Seguindo, eu vou chamar aqui então, alguns pontos que nos permite perceber os contornos desses conflitos teológicos. O primeiro deles é a ausência de consolo. O salmista, ele traduz um lugar de desamparo aqui. Quando ele vai se dando conta da sua realidade, do seu contexto, do seu entorno, e é alguém que naturalmente tinha uma relação com Deus a partir daquela realidade posta, ele chega num consenso interno de não sentir Deus presente. Consolo
como presença segura que me acalma, que me acalenta. Os pais aí de plantão, ou de menino pequeno, ou menino pequeno que já virou grande, qualquer um vai lembrar do que eu vou falar aqui agora. Quantas vezes um choro de criança é acalmado por um consolo de colo, por uma presença. É próprio do consolo me encontrar no estado de angústia e acalmar aquela angústia. O salmista vai dizer, no meu caso não, eu continuo aqui na angústia. Eu continuo num conflito de ter ouvido falar que o Senhor é bom, de ter ouvido e aprendido sobre os teus feitos, sobre as tuas maravilhas, e ver que isso não chegou para mim. De que meu estado agora não é de alguém que está sendo consolado. Pelo contrário, eu me sinto abandonado. Eu estou sem voz. Curioso isso, né? A gente falou 2 aulas atrás sobre as questões psicossomáticas, a gente falando do corpo, né? Corpo, alma e espírito. E como isso é presente nos Salmos, né? Como os salmistas, não só Asaf, Davi e outros, se lançam numa compreensão do seu corpo físico. Aqui, nem voz tem. Me emudeceu, eu estou mudo. Quer dizer, não sei quantos já passaram por isso, né? Você viver um lugar de tanto, assim, uma decepção tão significativa, algo tão desafiador que as palavras, elas foram embora. Não tem palavra suficiente para seguir. Então segue mudo. É isso que ele está dizendo. Eu sigo mudo. Não tem palavra aqui. Minha realidade está bem desafiadora. E aí ele fala da noite, né? Eu trouxe insônia, a gente fala dela de vez em quando. Porque, irmãos, principalmente no momento que a gente vive, assim, né? Que a gente vai chamar de contemporâneo, ou dos dias atuais, fica mais fácil para nós. Infelizmente, irmãos, esse é um sinal, sintoma muito cruel do momento que a gente vive. Insônia. Não vou fazer a pesquisa aqui para não expor ninguém, mas eu chuto e sei que vou fazer um gol de placa. Se a gente fizesse uma pesquisa aqui, pedisse para levantar a mão, quantos neste recinto tem problema com sono? Eu ouso a dizer que mais da metade levantaria as 2 mãos. As 2 mãos. E o problema com o sono, essa noite escura, o íntimo da noite, que o salmista vai traduzir aqui, é desafiador demais para nós, irmãos, porque ela traduz que nós não temos controle de nada, nem mesmo do nosso sono. Porque o desejo de deitar e descansar, às vezes o próprio corpo está cansado, o corpo está clamando, pelo amor de Deus, um sono agora. Nem isso você tem controle. A noite, ela fica eterna. Uma noite estendida. Né? E aí eu me lembrei na hora que eu estava fazendo esse slide, me lembrei de um livro bacana, muito bom, antigo. São João da Cruz, um místico. O Marcos não gosta muito dos místicos, né? Eu gosto mais. Né? História da igreja, quando o Marcos deu a história da igreja, eu queria a aula dos místicos. O Marcos falou, Saulo, vai com calma aí, Saulo. Né? E tal. Foi, me deu um livro de místico. Mas é porque entre os pais da igreja você tem esses momentos assim que vão caracterizar, né? E o São João da Cruz, ele é uma expressão desses místicos, né? Enfim, e ele escreveu um livro muito interessante, um livretinho profundo, eu pelo menos acho, né? Que ele vai falar desse lugar desafiador da dor, só que nesse livro ele vai traduzir como essa dor, ela se desenvolve numa maturidade para a nossa fé. Só que ele não isenta de caracterizar de maneira exaustiva a noite escura da alma dele, ou as noites escuras. Ô, Saulinho, mas é meio redundante, né? Noite escura. É para ser redundante mesmo. Noite escura, Marcelo. Noite escura. Quer dizer, não é só noite. É uma escuridão que alcança a alma. Que desafia, meu Deus do céu, eu só quero dormir. Ou seja, eu só quero ter paz. Só queria que a minha cabeça parasse. Para a cabeça. Não, não paro. Não paro. E ele traduz isso.
essa intimidade. E no nosso caso, irmãos, dependendo, né? A gente vai para um conflito de fé, como o salmista aqui não tem medo de falar, às vezes a gente tem naturalmente, pelo contexto, né? As pessoas são tão bem-sucedidas, né? As pessoas oram de madrugada e a gente fica em crise de madrugada. Porque se você falar para o outro, ele vai falar o quê? Sempre alguém tem essa receita, né? Oh, tem sempre um miserável na esquina. Vai, por que você não aproveita e ora? Né? Estenda a graça para essa pessoa, tá? Quando ela te falar isso, não entende. Né? É muito fácil, às vezes, para o outro. E se você não tem problema com noite, irmãos, aprenda aqui na minha sala. Não fale isso para a pessoa, não. Você não está na pele do outro. Isso é desproporcional, irmão. Não pense o outro a partir de você, isso não funciona. Não funciona. Talvez seu problema não é à noite, mas é outra coisa. Então, quando você ouvir alguém traduzindo o desafio que ela tem à noite, seja sensível, por mais que você ronque e durma a noite toda. Porque é desafiador. E aí nesse salmo, é interessante, tem uma bíbliazinha bem bacana, acho que eu falei dela na primeira aula minha, né? É uma bíblia que a gente usa na Jocum, o pessoal do aconselhamento, que é essa bíblia de estudo conselheiro aqui. E eles têm umas notas muito interessantes, psicoteológicas, né? E tem um estudo sobre depressão, que vai pegar alguns salmos e pega a parte do 77. E aí eu queria, nesse finalzinho aqui, quer dizer, deixa eu ver quantas horas aqui. Tem um tempinho. Falar sobre depressão. Nós não falamos ainda aqui, né? A gente falou de angústia, estava resgatando as minhas aulas, mas sobre depressão a gente ainda não trouxe. E eu quero trazer alguns elementos, realmente, de longe não dá para esgotar e nem aprofundar tanto. Mas eu queria traduzir aqui uma reflexão importante para a igreja hoje. A gente começa com o princípio do sono. Esse do que o outro dorme, vai falar assim, vai orar. Não, só fecha o olho e dorme. Né? Que é quando eu vejo a vida do outro a partir de mim. Né? E simplifico. Eu estou denunciando o Marcos aqui, Fabiana? Marcos, depois a gente conversa então, Marcos. Mas é interessante porque a depressão, enquanto um estado de existência, e por estado de existência, entenda-se, enquanto uma condição do momento, é uma condição do momento que marca a minha vida, que marca a maneira como eu vejo o mundo, como eu sinto o mundo e como eu respondo ao mundo. Vou repetir. A depressão, enquanto expressão que a gente está utilizando aqui, é uma maneira como eu vejo o mundo, como eu sinto o mundo e como eu respondo ao mundo. Naturalmente, eu vou ver o mundo, eu vou sentir o mundo, eu vou responder o mundo numa angústia profunda. Numa angústia que eu não tenho controle dela. Sabe o que é mais desafiador para alguém que está num quadro depressivo? Nós não estamos falando de uma tristeza, porque é diferente. Tristeza é uma expressão emocional que todos nós podemos ter. A diferença básica aqui é a tristeza, ela é elaborada com o tempo. Passa alguns dias, você consegue administrar aquilo e segue a vida. A depressão não. Sabe qual é o estado básico de uma pessoa depressiva nos seus pensamentos? É que aquilo é incurável, irremediável e que não vai passar. Para o outro externo que eu estou te falando, é assim, não, para com isso, bobeira, vamos viajar um pouquinho, espalha a cabeça, você vai ver, né? O outro tem remédio para você. Remédio a partir da pele dele, naturalmente. Né? Como se fosse algo simples, como se fosse preguiça, falta de vontade. Né? Não, para com isso. Ô, irmãos, se fosse simples assim, não é. E o salmista não deixa enganar aqui. Nós estamos falando de alguma coisa que quem está vivendo, que a pele do outro tem aquela condição como algo que não tem cura. Não é que ela não tem fé não, irmão, em nome de Jesus. Nós citamos aqui numa das aulas, um dos clássicos para estudar depressão, né? Elias, depois de Jezabel. Quando ele vai para aquele deserto, a gente pode traduzir assim, não tem cura não, Deus, me mata aqui agora, já fiz o que eu tinha que fazer, acabou. Aí vem comida, vem anjo, vem as coisas. Não, ele não responde. Vem, o que você está fazendo aí, Elias? Vamos lá. E ele não responde, porque é
próprio dessa condição, se ocupar de um senso de que não tem remédio. E não é porque eu duvido o remédio, não, irmãos. É porque aquele estado de existir, circunstanciado naquele momento, por conta de N fatores, nunca é um fator só, pensa nisso. Tá? Ele desafia demais. A tendência em ser algo crônico é muito fácil. Nem toda depressão vai ser crônica. E por crônico aqui, meu querido e minha querida, entenda algo que vai se intensificando. O caminho, inicialmente, ele é quase sem volta. Né? A não ser que, naturalmente, haja um tratamento adequado, dependendo do caso, aí dá um psiquiatra, um psicólogo, o acompanhamento daquele processo, o entendimento da família, do entorno, dos vínculos, e paciência, principalmente para quem ama aquela pessoa. É próprio, hoje na igreja, e por igreja que entenda, a expressão do corpo de Cristo ao redor do mundo. Nós, infelizmente, não sabemos ainda, quando eu digo nós, como pastor dessa igreja eu estou falando, que nós ainda precisamos aprender mais sobre isso. Por quê? Porque senão a gente pega aquela velha receita, né? Isso é falta de orar. Você imagina uma pessoa piedosa, vivendo um processo depressivo, tendo que ouvir do outro que aquilo é falta de orar ou é falta de dança, quarta-feira na PCA, né? Foi interessante no Ministério de Aconselhamento. Falando sobre misericórdia, a gente resgatou, quando Jesus é anunciado em Isaías, né? Que ele viria e não pisaria a cana quebrada, nem apagaria o pavio que fumega. Eu gosto muito desse símbolo, inclusive para uma autocrítica nossa, porque é isso que a gente faz muitas vezes. A gente pisa uma cana que está quebrada e a gente dá uma torcida no pavio que fumega, quando a gente usa a palavra, tem que orar mais, de maneira desproporcional. E eu não estou fazendo apologia contra oração, você sabe muito bem, eu lidero a reunião de oração dessa igreja, junto com os outros pastores, mas é só para a gente entender, irmãos, em nome de Jesus. E eu não estou inventando isso, eu estou lendo a Bíblia com você e encontrando isso aqui na Bíblia. Acho que a gente precisa ser um pouco mais zeloso na relação de cuidado um com o outro. Você ia falar, Marlene? Você levantou a mão? Ah, ótimo, obrigado. Eu vou traduzir aqui, pode deixar. Marlene diz, para o pessoal da internet que não dá para ouvir, né, que a gente acaba se ocupando também de uma fala, você tem tudo, não tem motivo para você estar assim. E claro, irmãos, também não vou desfazer de quem está falando, não. Às vezes as pessoas são bem intencionadas, eu sei que elas são, tipo, vai orar, né, aproveita essa madrugada e ora que você está com insônia, né, quer dizer, vai arrumar um trem para você fazer, ou lembra que você tem tudo. São até bem intencionados, via de regra, estão bem intencionados, né, mas não é assim que funciona. Né? Então, irmãos, trago tudo isso para a gente pensar que é próprio, desde Gênesis 3, irmãos, eu gosto de lembrar disso, não como uma panaceia para explicar tudo, que é também, não é uma panaceia, é um princípio que explica tudo, né? Que é a matriz original, mas, irmãos, depois da queda, existir virou uma canseira, irmãos. Depois de Gênesis 3, lidar com a nossa natureza humana, lidar com a falta, com a inveja, com a angústia, né? Com os conflitos teológicos, é da ordem do dia. Tudo isso, irmãos, para a gente preparar para o final, né? Trazendo junto com o salmista aqui as questões que ele lança sem medo. Será que Deus esqueceu? Será que a ira dele agora não tem fim? Será que a misericórdia secou? Secou a misericórdia? E aí, para a gente fechar a aula de hoje, a gente sai de Asaf, porque Asaf vai nos proporcionar reflexões também assim, mas nós vamos para os filhos de Corá e vamos para o Salmo 84. Né? Um salmo cantado entre nós, bonito, que aqui eu só quero fazer uma reflexão mais aplicada, né? Filhos de Corá, então, como autoria, e nós vamos ler aqui, preste atenção. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa
e a andorinha ninho para si, onde acolha, os seus filhotes perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus, em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa de meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. O Senhor, ou ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Amém, irmãos? Naturalmente, isso aqui é de uma riqueza muito grande, histórica, teológica, símbolos e mais símbolos, mas nós aqui vamos para um outro caminho, até por conta do tempo. Eu quero falar um pouco do desejo que o salmista expressa aqui. Desejo, nessa relação dele com Deus, e presença. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda, irmãos, o salmista aqui não está mandando você ir para a igreja, tá? Ah, já sei o salmo que você vai para a igreja. Vai para o culto, lê o Salmo 84. Não está indo no culto, não está lendo o Salmo 84. Não, irmãos, para com isso. Você está forçando a barra aí é heresia. Certo, Marcos? Sim, não tenta forçar o que não tem. E aqui não é apologia para não vir na igreja. Vamos lá, classe, presta atenção. Gente, o que é o templo? Gente, presta atenção comigo. O que é essa expressão de tabernáculo? O que são os átrios? O próprio Deus. A presença de Deus. O salmista se lança num desejo, e aí o símbolo da época, todo o contexto de como Deus se revelava ao povo, né? Todas as orientações dadas, tudo aquilo que foi destilado ali em ordenanças, em princípios técnicos inclusive, em construções e tudo mais, se expressa na manifestação da presença de Deus. Os filhos de Corá aqui nos incita a pensar que o lugar onde Deus vive é o meu desejo. Ele começa, então, no seu saltério aqui, a traduzir que existe sim um lugar para que a minha alma possa habitar. Uma casa que me acolhe. A analogia do pardal que encontra casa, a andorinha que encontra ninho, e eu encontrei um lugar que me acolhe. Não é um lugar que vai me pisar, já que eu estou quebrado. Não é um lugar que vai me espremer como um pavio que fumega. Não é um lugar que vai vir com a receita na minha testa, dizendo assim, ora, viu, porque você está aí, porque você não ora e não tem fé. Não é esse lugar. Não é nisso que a gente está falando. É uma casa que me acolhe. É uma fonte de força. De força em força. O salmista vai dizer isso de maneira tão poética. A maneira como Deus é essa expressão de vigor. Vigor que renova, que restaura. Em algum momento ele vai trazer a escuta e o olhar de Deus. Um Deus que me ouve e me contempla. Irmão, essa palavra contemplar é maravilhosa. Escolhida aqui pelos filhos de Corá para compor esse saltério, que traduz muito bem a natureza e o caráter de Deus. Sabe o que é contemplar, irmão? Não é ver tudo igual, não. Eu sou casado com uma artista. Ela que me ensina a contemplar as coisas, que ela contempla muito. Quando você vai contemplar, e eu já estou caminhando para o final, tá? Eu vi que liberar as crianças, mas a gente já está terminando. É a maneira como você está sensível a ver as coisas em detalhes e ver a beleza do detalhe. Uma pessoa que contempla, ela consegue ver a beleza do detalhe.
Quem não contempla vê tudo igual. Não, tudo igual, tudo igual. Vamos embora, bora. O salmista está dizendo assim, Deus sabe ver a beleza do detalhe que existe em mim. Ele me contempla, Ele contempla a minha realidade. Irmãos, isso é maravilhoso. O salmista nos lembra, e aí para compor tudo isso, a presença com P maiúsculo, encontra o meu desejo. Esse desejo de ser acolhido, desejo de ser amado, esse desejo de paz, de sossego, esse desejo de dormir bem. Porque além dele me ouvir, ele me contempla. Isso quer dizer, irmãos, que ele sabe da minha história, ele sabe por que me dói, ele sabe por que é tão desafiador para mim algumas questões, ele sabe, o olhar dele alcança esse detalhe. E aí, fechando a nossa aula, sol e escudo. Sol e escudo, irmãos. Um lugar de aquecer a noite escura, aquece a minha alma e me protege de mim mesmo. Preste atenção nisso. Sol que aquece, que é o estar frio, é um bom sinônimo para falar das angústias que a gente escreveu nos Salmos de Asaf. É muito próprio, quer dizer, a noite escura, frio, o desconforto da pele é aquecido pelo sol. Então o Senhor é o meu sol, o Senhor aquece essa alma úmida, o Senhor aquece esse estado frio, indiferente, esse distanciamento, o Senhor aquece. E o Senhor me protege. E aí esse aqui, naturalmente, é a minha licença poética, junto com os filhos de Corá. Eu estava terminando a aula e pensando, o Senhor me protege de tanta coisa, Estava pensando nisso, o Senhor me protege do diabo, do mal, o Senhor me protege. Mas sabe, irmãos, talvez o principal lugar de proteção que a gente pode encontrar em Deus é o Senhor nos protegendo de nós mesmos. O Senhor nos protegendo de nós mesmos. Testar e quer irromper numa rebeldia. O Senhor nos protegendo dessa angústia que aparentemente parece não cessar. O Senhor nos protegendo até da nossa pouca fé, da fé minguada, que duela com a nossa alma escura. Amém, irmãos? O Senhor é nosso sol e nosso escudo. Feche seus olhos para a gente orar. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Asaf, falando de maneira tão aberta e espontânea, e perceber que está na Bíblia esse lugar sincero de alma, na certeza de que nós não vamos ser pisados e esmagados por Ti, porque não estamos entendendo o que está acontecendo. Obrigado, Senhor, pela preciosidade de uma vida contigo. E o Senhor, na sua imensidão, na sua plenitude, não nos lança fora. E como o Senhor nos envolve e renova em nós a esperança e se conecta ao nosso desejo de paz, de sossego, de alento, de alívio. E estica esse desejo para encontrar a Tua presença e ter na Tua presença esse lugar que nos acolhe, que faz morada, onde a gente pode habitar, Senhor. Ajude a mim e aos meus irmãos na caminhada, no caminho que muitas vezes é escorregadio, que resvalam os nossos pés, a encontrar, como os filhos de Corá nos apresenta, caminhos aplainados no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Domingo que vem com Marcos, início do livro 4. Deus abençoe. Valeu.